Olá, meus irmãos. Na sexta-feira, anteontem, 28 de agosto de 2020, eu estou cismando com 21, mas é 2020, o pastor Judiclei Santos, grande amigo, pastor que Deus tem abençoado muito com a sua fidelidade bíblica e grande capacidade de exposição bíblica. É alguém que eu tenho respeito, muito respeito e admiração. Ele, em um post, me chamou a atenção para um fato, eu comentei isso com ele, inclusive, via Zap. Ele falava dos 1590 anos da morte de Agostinho, 28 de 8 de 430, 28 de 8 de 430. Então, sexta-feira, 1590 anos. E eu falei, olha, o pastor Júlio Clay, eu me deu vontade de falar algumas coisas sobre Agostinho, vou tentar ver. Mas foi um dia cheio, eu tentava publicar algo no sábado, mas não tive condições. Hoje foi um dia também bastante atarefado, mas agora à noite eu estou gravando algo para amanhã e talvez, não sei, 2, 3, 4 dias, interrompendo assim a minha série sobre o João 17, né? A tua palavra é a verdade. Mas eu interrompo, falo um pouco sobre Agostinho dentro de um contexto maior, para que nós possamos relacioná-lo em termos temáticos e contextuais. Então eu vou falar um pouco sobre tempo, história e escatologia. Tempo, história e escatologia, destacando Santo Agostinho. E aqui eu chamo a atenção para duas frases que, em momentos diferentes, Lloyd Jones usou em seus escritos a respeito de Agostinho. No momento ele disse: suponho que em muitos aspectos é correto dizer que entre o encerramento do cânon do Novo Testamento, o encerramento do cânon é 397, por aí, e a reforma protestante, não houve na igreja cristã nenhuma pessoa mais importante do que Agostinho de Hipona. Em outro momento ele diz: ao grande Agostinho, que sobressai, talvez entre Paulo e a Reforma, como o astro mais brilhante da igreja cristã. Lloyd Jones tem essa compreensão. Eu não teria recursos para fazer uma avaliação tão precisa, mas certamente Lloyd Jones o tinha, e eu creio que ele está correto. Ele que era tão estudioso, tão sério e tão preciso em suas avaliações. Começo agora com 3 frases de Agostinho. A primeira delas é que ele diz que o tempo é como um vestígio da eternidade. Em outro lugar, ele diz que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando deles falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo. Se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar, a quem me fizer a pergunta, já não sei. E outra vez, ai de mim, que nem ao menos sei o que ignoro. Muito curiosa a perspectiva de Agostinho. Mas caminhamos um pouquinho por um campo mais amplo, a título de introdução. É que a concepção cristã de tempo, mesmo com as suas variações, influenciou diretamente todo o mundo ocidental. Eu escrevi um pouco sobre isso naquela série que eu tenho escrito lá para um blog, uma coluna que eu tenho dentro do blog da Fiel, na qual eu estou falando sobre filosofia cristã e filosofia grega, né? Grega e cristã. Então, em algum momento, eu desenvolvi esse conceito. Então, a compreensão de que o tempo tem um início, meio e fim era totalmente estranha às culturas pagãs. A questão da história e do tempo é fundamental para o cristianismo pela sua própria constituição. O cristianismo, como eu tenho dito várias vezes, é uma religião de história. O cristianismo não se ampara em lendas.
em invenções, em mitos. O cristianismo se ampara em fatos, os quais devem ser testemunhados, visto que tem uma relação direta com a vida dos que creem. E vocês observem que nada na história foi tão atacado como o cristianismo. Isso via as escrituras sagradas. Foi feita uma verdadeira devassa das escrituras, e as escrituras têm permanecido de pé porque Deus é o autor das escrituras. Ele é o autor primário das escrituras, se valeu de homens que ele separou para registrarem a sua vontade, conforme ele mesmo queria, e por isso ele tem preservado a sua palavra. Mas eu estou dizendo isso para enfatizar que o cristianismo é uma religião de história, e o ataque todo ao cristianismo, a tentativa de destruição do cristianismo, que é uma tentativa que não é nova, é sempre tentando alegar uma invenção, alegar uma mentira na fé cristã. E vocês observam que já na ressurreição de Cristo, os soldados são subornados para inventarem que os discípulos vieram à noite e, de surpresa, atacaram aquela escolta e roubaram o corpo de Cristo, que era algo dificilmente admissível. E mesmo que tivesse sido desta forma, aqueles homens dificilmente estariam dispostos a confessar isso. Mas eu estou mencionando esse fato apenas para ilustrar ataques à fé cristã. E mais tarde, Paulo vai falar aos Coríntios, primeiro capítulo da carta aos Coríntios, capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ele, antes de chegar a essa proposição lógica, ele vem demonstrando como Cristo ressuscitou, quantas pessoas o viram em contextos diferentes, o testemunho que temos da sua ressurreição, o próprio Paulo tendo visto a Cristo ressuscitado. E por que toda esta questão de Paulo? Porque ele entendia que a fé cristã se ampara na história. E se Cristo não se encarnou na história, não há mensagem a ser contada. Se Cristo não ressuscitou, como ele mesmo diz, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, essa compreensão de que a história é fundamental para o cristianismo é uma compreensão bíblica, porque esta compreensão determina o fato de que a nossa vida está relacionada a estas verdades. Então, o cristianismo é uma religião de fatos, palavra e vida. Os fatos corretamente compreendidos têm uma relação direta com a nossa vida. A fé cristã fundamenta-se no próprio Cristo, o Deus homem, o Deus encarnado. Sem o Cristo histórico, não haveria cristianismo. A sua força e singularidade estão neste fato, melhor dizendo, na pessoa de Cristo, não simplesmente em seus ensinamentos. O cristianismo é o próprio Cristo. A encarnação é toda inclusivamente missionária. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o seu povo. E essa compreensão da relevância da história para o cristianismo é compreendida até por homens que não estão tratando da fé cristã, digamos assim. Eles não estão proclamando o evangelho, não são teólogos, não têm esse propósito, e talvez um ou outro deles nem sequer creia na mensagem cristã. Mas esses homens reconhecem essa importância. E eu cito aqui o grande Georges Duby, dos grandes historiadores do século XX, dizendo que isso dentro de uma perspectiva apenas histórica. Ele admite o cristianismo, que impregnou fundamentalmente a sociedade medieval, é uma religião da história. Proclama que o mundo foi criado num dado momento e que no outro Deus fez-se homem para salvar a humanidade. A partir disso, a história continua e é Deus quem a dirige. Ele não está falando que ele crê nisso. Eu não sei se ele crê nisso. Mas o que ele está dizendo
que o cristianismo se ampara nesta realidade que o cristão sustenta. Isso está na obra dele, Ano 1000, Ano 2000, Na Pista de Nossos Medos, publicado pela Unesp, pela imprensa oficial de São Paulo, na minha edição, eu creio que só exista essa, a página 16. Olha, e nessa mesma linha de pensamento, você pode ver o Jean-Jacques, desculpe, Jean-Jacques Rousseau, nada, Jacques Legoff. Jacques Legoff, no verbete dele, Tempo, verbete Tempo, que ele publicou, juntamente com Smith, no Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Esse grande dicionário, que é uma beleza de pesquisa histórica, ele expressa o mesmo conceito. Depois temos aí sim um historiador católico, Christoph Dawson, Dinâmicas da História do Mundo, ele fala a mesma coisa. O Mark Bloch, Apologia da História, ou o Ofício do Historiador, a mesma coisa. Como eu disse, não estou dizendo que esses homens necessariamente creiam na fé cristã, mas eles entendem o que a fé cristã propõe. E para nós, o fato é o seguinte, que sem a encarnação, morte e ressurreição de Cristo, podemos falar até de experiência religiosa, mas não de experiência cristã. A experiência cristã genuína depende fundamentalmente destes eventos. Isso é decisório para nós. Jesus Cristo é o clímax da revelação. É a palavra final de Deus. Nele temos não uma metáfora ou um sinal. Temos o próprio Deus, que se fez homem na história e viveu entre nós, na plenitude da graça, na plenitude da verdade. Isso é um pressuposto fundamental para nós. E dentro desse contexto, Agostinho se mostra de grande relevância na sua compreensão de história. É por isso que eu estou tentando fazer esta relação. No próximo vídeo, Deus permitindo, eu quero falar um pouco sobre tempo e escatologia em Agostinho. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana repleta da sua paz. Amém.